Olá, TPmiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina. E hoje eu vou compartilhar por que você se sente pressionada aí quando chega a TPM e o que fazer para sair dessa panela de pressão. Vamos lá? Vamos comigo então. Eu tenho, certeza absoluta que você já passou por alguma TPM que parecia que a sua cabeça ia explodir, assim, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí a sua energia diminuindo, sua disposição diminuindo, e você sem vontade aí nenhuma, né, de fazer o que precisava ser feito. Isso é uma situação muito comum, né? Mas se você quer acabar com o caos na TPM, fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar o que você precisa fazer aí em detalhes para mudar essa situação, tá? Então, vamos lá, aproveita aí já para deixar um like no vídeo, compartilhar com uma amiga sua, se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo para te ajudar a acabar com o caos da TPM. Beleza? Bom, eu quero começar explicando por que você se sente sobrecarregada durante a TPM, né? O que acontece? A fase pré-menstrual, né, que é onde acontece aí, né, essa tão temida TPM, ela é uma fase ativa do ciclo, voltada para dentro, tá? O que eu quero dizer com uma fase ativa do ciclo? A nossa mente, nesse momento, fica bastante ativa. Então, muita coisa aí que não estava no nosso na nossa consciência vem, né? Vem à tona. Muita coisa que ficou lá guardadinho vem à tona, tá? E aí a gente fica ali borbulhando, né? Com uma urgência muito grande de transformar as coisas que não estão muito legais aí na nossa vida, ou até de ampliar aí as coisas que já estão caminhando, né? A gente quer dar uma acelerada aí nesse momento, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma fase do ciclo em que o nosso corpo ele começa a diminuir a disposição, né? A energia mesmo, a vontade, o desejo de realizar tarefas, de entrar em ação, tá? E aí, o que acontece com a grande maioria das mulheres é que elas querem brigar contra isso, né? Elas não aceitam essa variação do ritmo que é natural, que acontece ao longo do ciclo. E é justamente esse lugar da briga, né, de querer manter o mesmo ritmo, que te faz sentir que te traz essa sensação de sobrecarga, né? De tipo, eu devia estar fazendo mais, eu devia estar dando conta de tudo, tá? E aí, o que acontece, né? É bem verdade, né? Não vou dizer que isso é mentira, mas é bem verdade que a nossa sociedade ela não permite ainda, né, que a gente escute essas variações de ritmo que acontece durante o nosso ciclo, né? E muito menos que a gente respeite. Mas o meu convite para você parar de colocar a culpa aí no outro, na sociedade, no chefe, no marido, nos filhos, etc e tal, e começar a escolher você mesma a conhecer o seu próprio ciclo, conhecer o seu próprio ritmo, como variam as suas energias ao longo do ciclo e planejar a sua vida de acordo com isso, tá? Se você começar a fazer isso pelos papéis mais fáceis, aqueles papéis que você tem um controle maior sobre o seu tempo, eu te garanto que com o tempo você vai saber como fazer isso com os outros papéis, tá bom? O mais importante nesse momento é você ter clareza sobre isso e realmente aceitar esse momento. Quando você faz isso, isso te dá mais tranquilidade, né? E te coloca num estado vibracional que vai te fazer ter acesso a ideias sobre a melhor forma de implementar isso na sua rotina. Então, você precisa realmente, primeiro,
ter esse conhecimento, ter essa clareza do que é essa fase, do que acontece nessa fase, e a partir daí, aceitando o que é, né, escolhendo não brigar contra isso, você vai conseguir ter mais e mais clareza de como ir implementando, planejando o seu ciclo de acordo aí, planejando a sua rotina de acordo aí com o seu ciclo. Beleza? Como fazer isso, né? Como planejar de acordo com o ciclo? Bom, depois de você conhecer o seu próprio ciclo, esse vai ser sempre o primeiro passo, tá? Porque não adianta você pegar um padrão geral e querer se encaixar nesse padrão. Você precisa fazer sua autoobservação e você precisa conhecer como variam as suas próprias energias, como você vivencia esse ciclo, tá? Depois que você tiver esse conhecimento do seu próprio ciclo de produtividade, aí é hora de você criar metas mais alinhadas com seus objetivos, né? E dividi-las em tarefas de acordo com cada uma das fases, de acordo com as suas próprias variações de energias, tá? Muita gente chega para mim, né, falando que não sabe que atividade incluir em cada fase, né, que fica confusa, não sabe o que fazer. Bom, você vai desenvolver isso através da autoobservação e da experimentação. Não tem outro jeito. Você precisa observar suas energias e ir experimentando uma tarefa numa fase, em outra fase, e descobrindo como você se sente em cada momento, tá? Eu não vou me aprofundar sobre isso no vídeo de hoje. Se você quiser ter um norte, né, pelo menos, sobre que tarefas colocar em cada fase, então, ó, tem um link aqui embaixo com que vai te mandar para uma página, né, para você deixar lá seu e-mail e aí você vai poder baixar um guia de atividades para cada fase do ciclo, que vai te ajudar aí a acabar com esse caos na TPM, beleza? Ó, então, quando você começa a fazer isso, o que vai acontecendo? Você começa a ter mais disposição e mais prazer, mais satisfação em realizar as atividades na TPM. Por quê? Porque você vai saber as atividades que você realiza nessa fase com mais tranquilidade, você vai saber aceitar, por exemplo, no momento que você precisa realizar uma atividade que não é ideal assim para esse momento, mas o prazo chegou, você precisa fazer. Você não vai se cobrar tanto, né? Porque agora você já sabe, ok, não estou na minha melhor fase, mas vou fazer o melhor que eu posso nesse momento, tá? Isso vai te ajudar muito a te trazer mais tranquilidade para a sua TPM, beleza? Vamos lá, então. O que eu falei ali, né? Que você precisa conhecer o seu ciclo e você precisa criar metas alinhadas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre metas, criação de metas e sobre esse erro comum aí que te coloca numa panela de pressão durante a TPM. Beleza? Vamos começar falando de metas, né? Dentro do curso online de produtividade cíclica, eu ensino as minhas alunas a criar o que eu chamo de metas RUGE. O que seria isso, né? Seriam um método, né, na verdade, de criação de metas baseado lá no método SMART, mas trazendo um pouquinho aí para a nossa realidade, né, para a nossa proposta aqui de planejamento cíclico. Beleza? O que seria uma meta RUGE? Vamos lá. Meta RUGE é uma meta R de relevante. O que é isso? É uma meta que ela é importante para você. Então, você tem que ter essa clareza. Isso é realmente importante para mim? Isso é relevante para mim? Né? E às vezes, agora me veio até uma coisa na cabeça, às vezes vai variar do seu momento. Às vezes é relevante num momento, no outro não, entende? Mas você tem que se fazer essa pergunta. Isso realmente é importante para mim? Tá? Primeira pergunta que você vai fazer. Uma meta RUGE é uma meta objetiva. O que seria isso? Seria você tornar a sua meta o mais específico possível. Então, detalhar mesmo. Colocar ali, especificar o máximo que você puder, tá? Uma meta RUGE é uma meta ultrapassável. O que é isso, né? É uma meta que ela pode ser medida e ultrapassada
caso você queira, tá? Então, sempre quando você for criar sua meta, pensa aí, como que eu vou saber se eu realmente atingi essa meta? Eu tenho um jeito de medir isso, tá? Mais uma pergunta que você vai se fazer. Uma meta RUGE é uma meta gerível, ou seja, ela tem um prazo definido. Você precisa definir um prazo para essa sua meta, tá? E por fim, não menos importante, uma meta RUGE é uma meta executável. Ou seja, tudo isso que você definiu precisa ser realista, precisa caber dentro do seu calendário. Então, se você perceber que, sei lá, a sua meta está muito. O seu prazo está muito apertado, ou então a sua meta está muito grande para o prazo que você definiu, né? Que na verdade é a mesma coisa, né? Mas você, se você perceber isso, você tem que mexer em alguma coisa ali para que essa meta seja executável, tá? Muita gente quando a gente começa, né, com esse assunto de criação de metas, as pessoas chegam e dizem: ah, mas eu não sei o que eu quero. Como é que eu vou criar meta se eu não faço a menor ideia do que eu quero, tá? Primeiro, essa é uma frase muito dita de forma frequente por algumas pessoas, mas eu quero te dizer que isso é um hábito de pensamento. Se você se pega falando isso com frequência, é porque, na verdade, isso é um hábito de pensamento. Porque o que acontece? As próprias experiências que você vivencia ao longo da vida, elas vão te trazendo clareza. Então, sempre que você vivenciar algo que te incomoda, algo que não é legal, né, que te faz sentir mal, você, nesse exato momento, você identifica o que você quer, né? Então, quando você sabe o que você não quer, você sabe o que você quer, tá? Essa confusão acontece muito porque às vezes a gente fica pensando em, né, coisas muito mirabolantes e tal, e não precisa, tá? O que você precisa saber é ter essa clareza de tipo, tá atenta aos teus sentimentos e ter essa clareza. O que me faz bem, o que não faz, o que eu quero, o que não quero, que tipo de rotina eu quero, que tipo de rotina eu não quero, que tipo de relacionamento eu quero, que tipo de relacionamento eu não quero, né? O que eu gosto no meu trabalho, o que eu não gosto no meu trabalho, e começar a ir organizando, planejando a sua rotina para ir criando cada vez mais uma vida mais alinhada com aquilo que você quer. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quando você começa, né, a criar essas metas RUGE, isso vai te trazer clareza sobre o passo a passo que você precisa dar. E aí vai te ajudar a não paralisar durante a TPM, porque muita gente paralisa, né, durante a TPM quando vem esse monte de coisa, eu não sei o que eu quero, minha vida não está funcionando, né? Então, isso vai te ajudar a ter clareza sobre o passo a passo que você precisa dar e não paralisar na TPM. Por quê? Porque você já vai estar com o hábito de focar em um passo de cada vez. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, então vocês viram que um dos itens aí, né, importantes na hora de definir uma meta é definir o prazo dessa meta, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre prazos. Por que os prazos importam? Por que é importante eu definir prazos? Você já parou para pensar assim, que quando a gente coloca um prazo, né, coloca lá na nossa agenda, é um estímulo muito grande para a ação? Já notou isso, né? Então, é isso que acontece, é um estímulo, tá? O prazo ele vai te dar um estímulo para você entrar em ação. Ah, Fernanda, mas eu não tenho autonomia no meu trabalho, eu não consigo definir os prazos já chegam definidos para mim, e ó, tá tudo bem. O que você tem que começar a pensar? Primeiro, o momento da entrega pode ser diferente do momento da realização. Então, quando a gente aprende a planejar a nossa rotina, independente se o prazo foi dado de fora ou se a gente está definindo o prazo, a gente consegue entender
as fases do ciclo que eu consigo acelerar alguma coisa ou fazer alguma tarefa de forma mais rápida, né? Então, eu consigo ir planejando a minha rotina de modo a eu respeitar o meu ciclo e, mesmo assim, continuar entregando as coisas que eu preciso dentro dos prazos, tá? Ah, mas eu vivo apagando incêndio, não é assim, as coisas vêm com urgência. Bom, aí já é uma outra questão, né? E é algo que você precisa desenvolver, não precisa ser de imediato, mas você tem que ter clareza disso. Então, você precisa desenvolver a habilidade de começar a negociar aí com seu chefe, seu coordenador, enfim, quem quer que te passe as tarefas, negociar prioridades e prazos, beleza? Você tem que começar a aprender, né? A realmente trazer essa ideia do planejamento para dentro da sua vida, em qualquer área, beleza? Só que se você não sabe, primeiro, se você não conhece o seu ciclo, se você não sabe se planejar, aí não adianta você nem chegar para o seu chefe. Então, o primeiro passo é você se conhecer, você começar a fazer o planejamento de acordo aí com o seu ciclo, né? Entender, por exemplo, a quantidade de tempo que você consegue dedicar a cada tarefa, né? Depois disso, aí você vai ter bastante clareza e aí você precisa desenvolver essa habilidade de negociar. Ó, aqui, você me passou isso, isso e isso. Beleza, qual que você quer que eu priorize? Né? O que é mais importante agora? Para você também não se sentir sobrecarregado, beleza? Mas o primeiro passo é você mesma se conhecer, tá? Quando você começa a pensar sobre isso, nunca mais você vai chegar na TPM confusa e sem saber o que eu preciso acelerar agora, o que eu posso adiar, sem saber o que fazer primeiro, né? Nunca mais isso vai acontecer. Por quê? Porque os papéis que você definiu como prioridade naquele ciclo e os prazos vão guiar essa sua tomada de decisão, vão tornar essa sua tomada de decisão muito mais simples. Beleza? Vamos lá. Então, beleza. Então, a gente já sabe que é importante criar metas, a gente já sabe que os prazos dessas metas são importantes. Mas e aí, Fernanda? Como que eu defino esses prazos? Como que eu faço para definir esses prazos? Vamos lá. O que é importante você ter em mente? Na hora de você definir o prazo para a sua meta, ele não pode ser nem tão longo que não te faça agir, né? E nem tão curto que você não consiga cumprir. E aí te traga frustração. Beleza? Então, sempre que você for parar para definir um prazo, você pensa assim: ele não pode ser muito longo para eu não fazer nada agora, mas ele também não pode ser tão curto que eu não consiga cumprir esse prazo, né? Lembra aí que dentro da meta ela tem que ser executável, esse prazo tem que estar realista, beleza? Mas eu não sei o que é um prazo realista na minha rotina, eu não faço a menor ideia, não sei o que é curto, não sei o que é longo. Bom, isso você vai aprender também testando, tá? Não tem outro jeito. Gente, planejamento é melhoria contínua. Planejamento cíclico é melhoria contínua. Não tem essa de definir, é assim e é assim para sempre. Cara, a gente está mudando o tempo inteiro. Nossa vida está mudando a cada segundo, né? Então, lembra sempre disso. Planejamento é melhoria contínua. Então, você vai estar sempre testando, avaliando, vendo o melhor momento, percebendo, esse prazo aqui botei curto demais, né? Tive que correr, ou então não consegui cumprir. Então, já sei que eu preciso botar um prazo mais longo para esse tipo de atividade, para esse tipo de projeto, tá? Então, é algo que você vai testando e você vai identificando isso com mais clareza ao longo do tempo, beleza? Quando você começar a fazer isso com frequência, você vai parar de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências. Por quê? Porque você não vai cometer o erro comum da grande maioria das mulheres,
que é o motivo que te coloca numa panela de pressão durante a TPM. Que erro é esse, Fernanda? Que erro comum é esse que coloca a mulher numa panela de pressão durante a TPM? O erro é não conhecer o seu ciclo e colocar muitos prazos finais para a fase pré-menstrual. E aí você chega ali, naquele momento que você naturalmente já está com menos disposição, já está com menos energia, seu corpo pedindo para diminuir o ritmo e você tendo que brigar contra isso, acelerar para cumprir os danados dos prazos que você colocou para esse momento. Fiquei brava. Tá? Então, não cometa mais esse erro comum. Se você quer ter uma TPM sem caos, pare de cometer esse erro comum. Ok? Aí vem de novo, né? Aquela desculpa, mas os prazos não dependem de mim, né? Tenho muitos prazos que vêm de fora aí. Cara, para de dar desculpa, tá? Aceita o que é, mas escolhe conhecer o seu ciclo, escolhe começar a fazer o seu planejamento de acordo com o seu ciclo, que eu te garanto que essas urgências, esses prazos que chegam de forma urgente, eles vão se tornar uma exceção. E exceção é exceção, tá tudo bem, elas vão acontecer, elas não vão deixar de acontecer na sua vida, mas você vai saber caminhar por elas de uma forma mais suave, mais tranquila, porque você sabe que aquilo é uma exceção, tá? Então, para de colocar desculpa aí e, começa a conhecer o seu ciclo, a fazer sua autoobservação, escrever sobre suas energias e planeja o seu ciclo de acordo com isso. Vai testando aí as atividades, tá? Planeje para evitar ao máximo esses prazos finais na sua TPM, especialmente mais para o final da fase, que é o momento que realmente a nossa disposição diminui muito, né? E às vezes vem com aquela coisa, muitos pensamentos negativos, frustração, irritação, aquele monte de sentimento, aquelas coisas acontecendo. Já está acontecendo tanta coisa nesse momento, por que danado tu vai colocar mais coisa ainda? Entende? Então, planeja para evitar ao máximo prazos finais na TPM, especialmente mais para o final da fase. Isso vai te ajudar a trazer mais tranquilidade e permitir que você possa escolher adiar algumas tarefas nessa fase para deixar mais tempo livre para você mesma, entende? Se você bota o prazo final lá, não tem o que fazer, né? Ou você não vai cumprir e vai ficar frustrada, ou você vai ter que acelerar para cumprir. Então, já pensa nisso. Olha lá seu calendáriozinho do ciclo. Aqui é um bom momento, aqui não é. Ou então, eu já sei que eu tenho aqui dois relatórios que eu tenho que entregar aqui e eu sei que eu vou estar na minha fase pré-menstrual. Será que eu posso adiantar isso? Né? Fazer isso antes, mesmo que eu entregue nessa data aí, mais adiantar uma boa parte desse relatório antes, ou adiantar ele todo antes. Então, começa a fazer isso, tá? Eu te garanto que isso vai te ajudar muito a acabar com essa sensação que é tão comum durante a TPM, né? Que muitas mulheres passam por isso, de se sentir numa panela de pressão. Acho que eu não tenho outra metáfora para trazer para isso, mas é aquilo, né? A gente se sente sobrecarregado, parece que vai explodir. Teve até uma moça que escreveu uma vez no comentário falando, né, chama o esquadrão antibomba, porque parece que eu vou explodir. Então, você não precisa passar por isso, você já sabe o que fazer, começa a implementar isso na sua rotina, aproveita esse conteúdo que eu estou trazendo aqui de graça para você, começa a implementar na sua rotina isso, você vai ver que isso já vai fazer uma diferença enorme na sua TPM, beleza? Então, o que você precisa fazer? Vamos dar uma resumida aqui, uma recapitulada aí. O que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, conhecer, né? Conhecer o que é a TPM, entender o que está acontecendo, aceitar isso, aceitar o que é, não brigar contra isso. Depois você precisa começar a definir suas metas, né? Com prazos realistas.
levando em consideração as suas variações de energias ao longo do ciclo, tá? Até interessante você perceber assim que às vezes você pode até achar algum tipo de atividade que o prazo final até pode ser na TPM. Por quê? Porque é alguma coisa que você tem mais facilidade e aí você já se organizou, já deixou boa parte aí das outras coisas para outro momento. Então, não é que você não possa colocar um prazo para a TPM, mas evita se encher de prazo final para essa fase, porque você não vai conseguir dar conta, e isso só vai te trazer mais frustração, mais irritação, menos aceitação do que é achar que o problema é você, que o problema é sua TPM, e não é. A única questão é que você não está conhecendo o seu ciclo e não está sabendo planejar de acordo com ele. Então, o que você precisa fazer é isso: conhecer o seu ciclo, definir suas metas e definir prazos realistas, né, de acordo aí com as suas variações de energias ao longo do ciclo. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com uma amiga sua, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E lembre-se sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.